Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. 24º dia com Maria no reino da divina vontade. Um cruel tirano, o pequeno rei Jesus é levado por sua mãe e São José a uma terra estrangeira, onde vão como pobres exilados, e retorno a Nazaré. Em nome do Pai, quem me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo, quem me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Oração inicial. Imaculada Rainha, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos como seu querido filho, para me abandonar em seus braços e implorar-lhe, com meus suspiros mais ardentes, neste mês consagrado à Senhora, a maior graça de todas, que me admita a viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, Rainha deste reino, admita-me como seu filho a viver nele, para que não seja mais deserto, mas habitado pelos seus filhos. Confio-me à Senhora, minha soberana Rainha, para que guie os meus passos no reino do querer divino.
e seguro em sua mão materna. Guiará todo o meu ser para que tenha vida perene na divina vontade. A Senhora será a mãe para mim, e como minha mãe, lhe entrego minha vontade, para que a Senhora a troque pela divina vontade. Desta forma, posso ter certeza de nunca sair desse reino. Imploro, mãe, portanto, imploro que me ilumine para me fazer compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pequena flor do mês, pela manhã, ao meio-dia e à noite, ou seja, 3 vezes ao dia, quantas vezes nos for necessário. Apoie-se nos joelhos da Mãe Celestial e diga-lhe: ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. A alma, a sua rainha, investida de dores. Minha soberana mãe, seu pequeno filho sente a necessidade de vir a seus joelhos para ter um pouco de companhia. Vejo o seu rosto levado de tristeza e algumas lágrimas escapam e correm de seus olhos. O doce bebê treme e soluçando chora. Santa Mãe, una minhas dores às suas. Uno minhas dores às suas para confortar e acalmar o choro do bebê celestial. Mas, ó minha mãe, não me negue de revelar-me o segredo. O que há de tão lamentável para o meu querido pequeno bebê? Veja que a nossa atenção, a nossa visão, todo o nosso ser deve estar voltado para os sofrimentos de Jesus. A vida dele, as preocupações, as importâncias dele. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Portanto, as coisas que me acontecem não é outra coisa senão para mim unir as minhas dores às dores dele. E que se resume também em fazer minha as dores dele. Que muitas das vezes eu não fiz nada, eu não tenho culpa, eu estou caminhando na intenção de fazer tudo na vontade divina. Portanto, se me vem em alguma situação, foi permissão de Deus. Para quê? Para eu unir esta dor à dor dele. Essa situação que eu estou vivendo, às dores dele. Que não é outra coisa senão dor e situação que vem dele. Que é ele me tornando partícipe das suas dores. Então, da minha parte, é só o fiat. Seja feita, Senhor, a tua vontade. É como o que aconteceu até outro dia, a respeito do meu trabalho. O meu ex-patrão lá não estava dando conta de me pagar, segundo ele, estava apertado e tal, mas apareceu alguém precisando de um padeiro, precisando de um funcionário, e prontamente, ele olha, eu vou falar para uma tal pessoa, que era para mim, que eu estou precisando dispensar um, você está precisando de um, e ele, se ele concordar em ir para lá, eu dispenso ele e ele já começa lá amanhã, enfim. Eu conversei com ele e como eu não ponho mais resistência, que Deus me ajude a não pôr mesmo resistência a nada, mas ver tudo com os olhos divinos, como vontade e graça de Deus.
né? E eu, ao conversar com ele, eu falei, não, aonde Deus mandar, eu irei, né? Se Deus assim quer, seja feita a vontade de Deus, né? Não disse a ele com estas palavras, né, claramente, mas disse, né, seja feita a vontade de Deus. Veio, né? Se tiver de dar certo, se for a vontade de Deus, vai dar certo, e enfim. E assim se fez. Mas em outros tempos, eu confesso que jamais, né, eu poderia ter aceitado ir. Em outros tempos, nem onde eu estava trabalhando antes, eu não trabalharia, por ser o dono lá um pastor de igreja, e isso para mim era inadmissível, né? Eu trabalhar com um pastor de igreja, né? Eu não me misturava, né? Que eu sabia que ia dar problema, né? Mas Deus foi muito bom porque não tivemos esse tipo de atrito. Ele sempre ficou na dele, eu fiquei na minha, né? Me chamou para ir no culto algumas vezes, sim, mas eu disse que não, aí também não me chamou mais, né? Enfim. E esse trabalho que eu estou hoje, da mesma forma. Como eu tive a situação, até poucos dias que eu estava trabalhando em 2 outros lugares, né? Até justamente para distrair um pouco a cabeça, e claro, por conta do dinheiro, mas para mim não ficar tão focado, fixo nesse meu trabalho, que tem lá muitas desordens. Mas enfim, situações essas que eu preciso morrer para minha vontade nessas situações. Porque problema, dificuldade no trabalho, todo lugar tem, todo mundo tem. Né? Mas enfim, dizendo tudo isso para quê? Para dizer, né? Jesus, sendo Salvador, sendo Deus, precisou refugiar num país estrangeiro. É o que ele diz, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Então, para tudo tem uma hora, né, na vida de cada um. É como vai dizer, né? Hora de calar, hora de falar, hora... Vai dizer em Eclesiastes, né? Mas a gente aceitar a vontade de Deus, deixar-se conduzir por Deus. Foi uma bênção eu ter saído daquele trabalho, ter ido para esse outro. E essa é uma das coisas, mas ao longo da vida, né, ao longo do nosso dia a dia, a gente vai vendo, né, o cuidado de Deus, né, a providência de Deus nas coisas. Né, de que Ele está no meio de nós, Ele não está, né, não nos abandonou, mas está unido a nós mesmos nas adversidades, nas dificuldades, nos contratempos, nas intempéries da vida. Assim como esteve plenamente com ele, como ela era ele próprio, lá no país estrangeiro. E até mesmo o fato dele ter ido para lá era também com um propósito divino que vamos ver aqui na lição de Nossa Senhora. Em que ela vai dizer lição da mamãe, da mãe rainha. Meu querido filho, hoje o coração de sua mãe está pleno de amor e de dor, tanto que eu não consigo me impedir de chorar. Você sabe que na vinda dos reis magos houve rumores em Jerusalém perguntando sobre o novo rei. O cruel Herodes, por medo de ser deposto de seu trono, já deu a ordem de matar meu doce Jesus, minha vida querida com todos os outros meninos. Minha mãe, que tristeza. Meu filho, que tristeza. Eles querem matar aquele que veio dar a vida a todos e trazer para o mundo um novo tempo de paz, de felicidade, de graça. Que ingratidão. Né? E isso até hoje.
né? Estamos vendo isto continuamente, diariamente, né? Em tudo quanto é lugar que vamos, né? Deus aqui não, né? Jesus aqui não, a palavra de Deus aqui não, né? Os mandamentos de Deus aqui não. Aqui eu vivo a minha vontade, o meu querer, né? O amor, né? Que está, né? Que foi totalmente distorcido e deturpado, o verdadeiro amor. O amor que Deus nos ensinou. É como aquele negócio, né? O meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas vontades, minhas escolhas. Resultado disso é o que estamos vendo, né, no mundo inteiro. Os frutos que se tem colhido. Nossa, que ingratidão, que perfídia, né? Que perfídia humana. Ah, minha filha, ah, meu filho, onde a cegueira da vontade humana atinge, pretende se tornar feroz, amarrar as mãos do próprio Criador e se tornar mestre daquele que a criou, né? Quer dar ordens a Deus. Que Deus a ajude e abençoe a vida daquela jovem adolescente de 17 anos que puseram na cabeça dela, convenceram-na de que Deus colocou ela num corpo errado. Deus a colocou num corpo de menina. Ele errou, ele tinha que ter posto num corpo de homem. Convenceram-na disso e hoje ela está sofrendo terrivelmente por esta condição, né? Por não se aceitar como Deus sim a fez. Resultado de uma ideologia nojenta, satânica, que tem sido incutida aí na cabeça dos jovens e que está em alta nos dias de hoje. Está em alta, está na moda. O ser diferente de todo mundo, o ser o contrário da realidade. E tá demais, né? Que Deus possa, que o Espírito Santo de Deus possa derramar um orvalho benéfico sobre esses corações, sobre essas mentalidades, né? Tão perturbadas, distorcido, pensamento distorcido. Hoje até outro dia, eu mesmo trabalhava, entrou uma pessoa, né, trabalhando comigo que ela morava já com uma outra mulher, né, 22 anos, 24 anos, algo assim. Morando já com outra pessoa, mulher. No meu outro trabalho, o que eu estava fazendo extra, agora entrou um rapaz lá que não aceita ser chamado de rapaz, precisa chamar ele, tratar ele como mulher mesmo, como menina. E o mesmo aconteceu de alguns clientes no meu trabalho outro dia, né? Um grupo de jovens em que o meu patrão estava atendendo eles no balcão e ele disse, né, que mais, senhor? E ele disse, né, com aquela voz grossa, de homem, senhor não, moço, por favor, senhora. E tudo jovens, rapazes, moças, com a cabeça virada. Fazer o quê? É o livre-arbítrio que Deus deu. E Deus assim o permite. Mas não ficam eles sem colher os frutos, né, de seus erros. Ninguém fica. Porque Nossa Senhora vai dizer que perfídia, né? Ah, meu filho, onde a cegueira da vontade humana atinge, pretende se tornar feroz, amarrar as mãos do próprio Criador e se tornar mestre daquele que a criou. Você me fez errado. Você me pôs no corpo errado. Eu tinha que ser assim, assado.
né? É Deus que errou, nós que estamos equivocados, porque tem outras realidades também, né? Tem outras realidades em que eu posso falar para Deus, Senhor, está errado nessa questão. Tinha que ser assim. E eu me vou por este caminho, né? Que foi até a situação que eu vivi, né? Olha, Senhor, do jeito que tá, eu não vou conseguir construir a casa que eu tanto preciso. Eu preciso trabalhar mais para mim, né? Ganhar mais dinheiro e poder né? Resolver a situação. Ou seja, o Senhor está demorando demais, eu vou resolver do meu jeito aqui, né? Eu vou trabalhar dia e noite para fazer lá, né? Ignorando todos o cuidado de Deus, o propósito divino, o tempo de Deus, que quer fazer no meu tempo, sem Ele. E até dizendo que a vontade dele, que eu trabalho dessa forma, que eu ajo dessa forma. Assim negligenciando a minha vida na divina vontade. Né? A juntar e buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Eu não tenho que ficar nesse desespero para construir lá, né, os 2 cômodos para morar, que seja. Ele já me deu um lugar para eu morar. Eu moro aqui nos fundos de uma senhorinha cujo nem aluguel eu pago. Então eu não preciso me matar de trabalhar para ir fazer, né, essa casa, essa construção. Ele já cuidou de tudo. Né? Eu não tenho um salário exorbitante, mas também eu não pago aluguel. Né? Outro dia eu precisei ir ao dentista, eu fui, né, no dentista do SUS aqui e resolveu o meu problema. Né? E eu havia passado pelo outro dentista, né, particular, e ele pôs lá um rio de coisas para fazer, e passando por esse dentista agora ele disse, não é necessário. Era só estética. Você não tem nada no dente. Ele queria trocar porque, né, para ele é lucro. Quanto mais resina ele trocar, para ele é melhor. Né? E aí empurrar na gente um clareamento e isso e aquilo, né, para ele é sempre bom. Então Jesus, né, resolveu tudo. Eu não preciso fazer tudo isso que o outro dentista me pediu, o lugar onde eu moro, né, o trabalho. Eu trabalhava aos domingos, agora eu não trabalho mais. Né, esse novo emprego é fechado no domingo e feriado. Né, então Jesus vai, né, à medida que a gente se lança aos cuidados dele, ele vai, né, organizando a nossa vida. E eu ainda estou ingrato, eu ainda estou, né, devendo, e sempre haverei de dever. Mas ainda estou sendo ingrato, né, pérfido. Porque há muito o que fazer em direção à divina vontade, né, aos estudos. E eu vivo arrumando, inventando coisas, né, que prejudicam esse desenvolvimento. Né, de certa forma, atando as mãos do meu Criador, atrasando o trabalho que ele anseia em fazer na minha alma, que é a edificação do seu reino na terra do meu ser e na terra, né, onde vivemos. Né? Ou seja, feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Né? O tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas, né, pelos outros, pelas outras criaturas que estão, como disse o exemplo da menina e tantas outras situações também, que estão na ignorância, né, na cegueira de suas vontades humanas, perdidas, né, a ponto de cometer, né, uma tragédia, né, de cometer algo terrível por não suportar mais conviver com a sua vontade humana e ter que aturar ela todos os dias, ter que lutar sem armas contra ela todos os dias, cada respiro.
que as nossas tendências, as nossas inclinações não cessam. Graças a Deus eu não parti, né, para esse caminho. Mas eu, na minha condição de homem, eu sei, né, o quão terrível é o sofrimento dessa menina e de tantas outras. Né? Só que eu era, né, em direção à mulher. Meu problema era, né, com a sexualidade. Né, no seu devido lugar, como Deus criou, mas num grau desproporcional, né? Uma desordem, um vício. E ao chegar na minha vida, né, a divina vontade, por graça de Deus, que ouviu minhas orações e o quão eu era insuportável a mim mesmo, né, que eu não aguentava mais. Foi até uma coisa que eu disse a Jesus uma vez e ele não tardou em me ouvir, em que eu disse a ele: Senhor, será que eu nunca vou ficar livre disso? Né? Que eu nunca vou ficar livre dessa desordem? E foi um instante em que, né, eu vivia a minha experiência com Deus e, portanto, nunca mais, né, eu toquei no meu corpo. Né? Nunca mais. E hoje, na Divina Vontade, já há 1 ano e meio, vivendo sozinho, me dedicando aqui à Divina Vontade. Aceitando a vontade de Deus, que eu preciso estar sozinho, eu preciso me purificar, né, de tudo que eu vivi no passado, purificar dos 30 anos ou mais, né, envolto ao vício da pornografia. Né? Portanto, eu preciso estar com Deus, né, sem uma companhia aqui física, né, junto de mim, mas eu preciso estar com Deus. E quem sabe lá um dia, de fato, Deus estando no centro da minha vida, no centro de tudo, a divina vontade reinando em mim, né? Quando eu mostrar para Ele que a minha prioridade é Deus e não uma criatura, aí quem sabe Ele permita que eu encontre alguém. Mas no presente momento eu nem penso nisso. Porque é preciso, antes de tudo, Deus estar no centro da nossa vida, da minha vida. Né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. E lhe será acrescentado se for para a glória de Deus. Se for para a criatura, se for para nós, trocar Deus por outra coisa, né, não vai rolar. Né? Eu estou aqui, eu sou livre, eu posso sair, procurar onde eu quiser, moro sozinho, né? Eu posso pintar e bordar. Mas a consciência de que não é a vontade de Deus, isso eu tenho. E querendo ou não, todos nós temos a consciência plena do que é certo e o que é errado. Né? Cabe a nós decidir se queremos, né, corresponder ao amor de Deus ou se queremos nos satisfazer. Né? Mas enfim, desabafando tudo isso para dizer que podemos amarrar as mãos de nosso Criador. Podemos, na nossa vontade humana rebelde, querer ser Deus. É o que todo dia, continuamente, né, sussurra em nossos ouvidos da alma. E sereis como deuses. E sereis como Deus. E ignoramos que o próprio Deus se tornou homem, se tornou pobre, miserável, veio ao mundo revestido de toda a fragilidade humana, mas que era Deus, se fez um de nós, desceu à nossa miséria para poder nos elevar à sua grandeza. Né?
a fazer de nós Deus com Ele, a fazer em nós o que Ele fez e tem feito com Nossa Senhora. Cabe a nós a humildade de nos esvaziar, de largar a mão da nossa vontade mentirosa, demoníaca, né? E aceitarmos a vontade dele, aderirmos ao querer divino dele, no tempo dele, do jeito dele, da forma que ele, né, dispôs a cada um de nós, né, de maneira individual a cada um, né, com o seu jeito, do seu jeito, né, nos deixar moldar por ele, que é o que Nossa Senhora está, né, desde o primeiro dia e estará, né, nos trazendo essa vida divina. O quão terrível é a nossa vontade. Como disse, né, a nossa vontade é a chave do inferno. Se seguirmos as inclinações dela, será a nossa ruína. Porque, como disse São Paulo, quem vive da carne não pode agradar a Deus. Quem vive da sua vontade não pode agradar a Deus. Porque as obras da carne, as obras da sua vontade humana são contrárias às obras do Espírito, são contrárias à vontade querida de Deus. Então, Nossa Senhora continua, portanto, seja compassivo comigo, meu filho, e busque acalmar o choro do doce menino, como acalmaremos o choro desse doce menino, correspondência. Né? Faça-se em mim segundo a tua palavra, fia-te, né? A docilidade, né, no Espírito, a docilidade à vontade de Deus, a não ficar inventando desculpas, né? A não ficar enrolando para fazer aquilo que já deveria ter feito faz tempo. Ele chora pela ingratidão humana, pois apenas nascido querem-no morto. Acabou de nascer e o querem morto. Jesus nasceu no nosso coração, nasce em nossos corações. E muitas das vezes nós mesmos o abandonamos, o deixamos morrer às mínguas, porque estamos demasiadamente ocupados com nós mesmos, com os nossos afazeres, nossas ocupações. E nossa vida de oração, nosso crescimento espiritual fica negligenciado. Né? Como vai dizer, né? Entendimento, chegamos no livro do céu, há um Jesus para cada um. E cada um de nós temos que cuidar desse nosso Jesus que nos foi dado, de modo a ele crescer, desenvolver em nós e tornarmos-nos adultos até chegarmos à idade de Cristo, né? A ser um com ele, a ser ele a viver em nós, a morrer para nós mesmos e vivermos só da vida dele, da vontade dele. E a minha vontade, que até então estava no trono, não vai se dar por vencida nunca. Como Satanás, né? Que ao tentar Jesus, não conseguindo, diz a palavra, e voltava e foi-se embora para voltar no momento oportuno. Assim a nossa vontade, a vencemos hoje, amanhã ela estará lá, né? Renovada, para querer tomar de volta o trono, né, que até então foi dela. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E aqui, nos 31 dias com Maria no Livro do Céu, estamos a conhecer a verdade divina, a verdade querida por Deus que conhecêssemos. Assim, o inimigo não terá mais acesso a nós e bem como também a nossa vontade, não terá mais vida, que é exatamente, um dependente do outro. Satanás só tem acesso a nós, a conseguir nos persuadir por conta da arma que colocamos na mão dele, que é a nossa liberdade de fazer o que bem quiser. Se entregamos a nossa vontade a Deus, ele não tem mais campo de ação. E até como vai dizer no Livro do Céu, Satanás fica longe dos filhos da divina vontade, ou seja, longe da divina vontade, porque a luz da divina vontade o queima mais que o fogo da divina vontade, a luz, queima mais que o fogo do inferno. Portanto, quando se instalar o reino da divina vontade sobre a terra, ele estará preso, estará incapaz, impossibilitado de qualquer ação diabólica sobre a terra. Assim como ele já vive, impossibilitado de atingir um filho da divina vontade que está em plena posse do dom. Porque qualquer mal que ele venha a fazer, a conseguir fazer, por intermédio de outras pessoas, de outras situações, tudo na vida desse filho da divina vontade é para a glória de Deus. Então qualquer mal que se achega a esse filho é glória para Deus. Portanto, prejuízo para ele. E por isso ele deixa essa criatura, nem a olha mais. Ela é insuportável aos olhos dele. Que a divina vontade que o move, portanto, é intocável, como Nossa Senhora. O inimigo nunca descobriu quem era, porque era invisível aos olhos dele. Ou seja, Mãe de Deus, como se vive dessa forma? Na pobreza, chorando, sofrendo desse jeito. Jesus é Deus como? Igualmente, nessa pobreza, nessa simplicidade, se é rei, ele tinha que estar num trono, num palácio, e não numa casinha, pobre em Nazaré. Ele é orgulhoso. Portanto, a conta de Deus não cabe no seu racionalismo. Assim como é para nós, na nossa vontade humana. Para nós, 1 mais 1 é 2, e sempre o será. Para Deus, não. Ele que é o Deus do impossível, Deus do amor, da graça, da humildade, 1 mais 1 para Deus é 3. E não há quem conteste isso. É 3 e pronto, acabou. Ah, Senhor, mas é impossível a situação. Não é impossível. Para Deus nada é impossível. É 3. 1 mais 1 é 3. Tá difícil, Senhor. Um familiar está no hospital, está à beira da morte. 1 mais 1 é 3. A fé que Ele pode. A fé que seja feito do jeito e da forma e na hora dele. E vivamos o Fiat. Vivamos, repitamos, a vida de Nossa Senhora. A ela, ele a tornou rainha do céu e da terra, mãe de Deus. Se encarnou no ventre dela.
A São José não foi dada a viver na divina vontade, mas na santidade das virtudes. Mas também co-participou com Nossa Senhora, né? Foste ele o provedor do lar. E como chefe, cabeça do lar, né? Nossa Senhora, na divina vontade, na ordem dela, a qual Deus a instituiu, né? Mulher, sempre submissa a ele. Então, o filho da divina vontade, ele não se coloca melhor do que ninguém. Ele vive a ordem. Então, não faltamos com respeito para com o sacerdote que não conhece esses escritos e muitas vezes o ignora, o despreza, ou diz que é desnecessário ler esses escritos, tudo mais, né? Mas que não conhece o conteúdo, não sabe do que se trata. Portanto, está totalmente equivocado se fala alguma coisa desse tipo, né? Como o Frei Gils disse, né? Que não precisava ler a voz torta, não, porque é revelação particular e não somos obrigados a ler revelações particulares. Sim, não somos obrigados, mas também não somos proibidos, né? É o que o anjo disse: paz, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados, né? Aos homens de boa vontade. Né? A nossa generosidade em corresponder à vontade de Deus. Se Deus nos deu tais escritos, né? Examinai tudo e ficai com o que é bom. Né? Nós somos obrigados a ler e estudar revelações particulares, mas também não somos proibidos. Né? Examinai o que é bom, né? Jogai fora o que não presta. Né? Busquemos os conhecimentos de Deus, os conhecimentos divinos. Né? Bebamos as águas celestiais que Ele nos concede. Acalmemos o choro do menino Jesus que chora a ingratidão humana. Ele que tanto, que tudo fez, ainda está, né, sendo deixado de lado. Né? Ah, Jesus, eu vou fazer minhas coisas aqui na hora que der, se sobrar um tempinho, né, eu dou atenção pro Senhor aí. Mas agora eu vou aqui cuidar das minhas coisas, dos meus afazeres e tal. Depois a gente conversa. Né? Não, ele quer ter a primazia na nossa vida. O estar em primeiro lugar. Eu tenho que fazer as minhas coisas por causa dele. Né? É por ele que eu tenho que levantar da cama. Né? Se for para um outro propósito, é melhor que nem levante, que fique lá. E é também por amor a ele que eu vou aceitar estar na cama. Que eu vou aceitar uma determinada enfermidade que me deixa incapaz de fazer qualquer coisa. Eu não vou ficar, por que, sim? Por que eu rezo tanto? Eu busco, né, uma intimidade com o Senhor, e o Senhor me permite uma enfermidade dessa. Não, é para quê? Né? Para que eu aceito, Senhor, essa condição, essa situação, né, por amor a vós, e para reparar os meus irmãos que, né, não aceitam a tua vontade, não aceitam, né, e não participam com seus sofrimentos, os sofrimentos de Jesus. Né? Não faz um só sofrimento, né? Unindo à vontade de Deus, para a glória de Deus Pai e para a salvação das almas. Né? E pela salvação das almas. Ou seja, aceitamos tudo aquilo que Deus quiser nos dar em reparação àqueles que nunca aceitaria. Igual eu já ouvi, né? Ah, eu sou de Deus, sou isso, aquilo, mas essa situação eu nunca engoliria.
né? Eu não aceito que Deus permita, né, que meu pai e minha mãe morram. Eu não aceito que Deus leve, eu não aceito, né? Vive questionando a Deus. Nossa Senhora aqui, ó, com a perseguição do menino Jesus, dos pequenos inocentes, né, com a morte deles, Nossa Senhora não fica brigando com Deus. Oxe, mas eu não tenho que sair daqui não, eu sou rainha, e aqui está o meu Senhor, e nós vamos para cima. Não discute com as autoridades. Não discute com as autoridades. Toda a autoridade foi instituída por Deus. Deus dará os meios para, né, prevalecer a sua vontade, se formos dóceis a Ele, se estivermos com esta mesma intenção de viver a vontade dEle. Tudo ficará bem. Não vivamos para esta vida, para a finalidade desta vida, mas buscamos a finalidade da vida divina, da vida eterna, a vida com Deus. Portanto, para a vida ou para a morte, louvado seja Deus. Na saúde, na doença, louvado seja. Na riqueza ou na pobreza, bendito seja. Não ficarmos presos em nós, no nosso bem-estar, mas buscar aqui, ó, o cessar do pranto do pequeno menino Jesus. Para que ele possa não mais, para que ele possa repousar em nós. Então, para salvá-lo, somos obrigados a fugir. Se distancia um pouco, de tal pessoa, de tal situação, a fim de que a honra de Deus não seja, manchada, profanada. A divina vontade não seja ocasião de chacota, de piadinha. Já o querido São José foi informado pelo anjo de sair rapidamente para uma terra estrangeira. Acompanhe-nos, querido filho, não nos deixe sós. E continuarei a dar-lhe a minha lição sobre os graves males da vontade humana. Agora deve saber que não apenas o homem se retirou na divina vontade, rompeu com seu Criador. Não apenas o homem se retirou da divina vontade e rompeu com seu Criador. Tudo na terra tinha sido feito para ele por Deus. Tudo era seu. E o homem, ao não fazer o querer divino, perdeu todos os direitos. E pode-se dizer que não tinha onde colocar um passo. Então tornou-se o pobre exilado, o peregrino, que não podia possuir um lugar permanente, e isso não só na alma, mas também no corpo. Tudo se tornou mutável para o pobre homem, e se tinha alguma coisa fugaz, era em virtude dos méritos previstos deste menino celestial. E isso porque toda a magnificência da criação foi destinada por Deus para dar a quem teria feito a divina vontade e vivido em seu reino. O homem perdeu tudo. O que é tudo graça de Deus, tudo bênção de Deus para o homem. Hoje, se ele quiser ter um lugar para morar, ele precisa trabalhar duro para tudo. Que esse foi o castigo,
tirará o sustento, né, do suor da sua testa. Né? Uma vez que tudo tinha de graça, não quis. Terás agora que conquistar, né, de fazer por si mesmo, né, com o suor de sua testa. Não que se tivéssemos permanecido na ordem as coisas seriam diferentes. Seria bom que eu não precisaria trabalhar, não precisaria fazer nada, né? Era só curtir a vida. Não, Deus Pai era agricultor, né, como Jesus disse. E como Jesus disse, trabalha até agora, né, no sábado. Adão, o homem, também certamente faríamos as mesmas coisas. Né? Como diz Jesus, se tornou homem, Deus se tornou homem, igual a nós, exceto o pecado. E Jesus trabalhou. Né? Jesus trabalhou. Também nós trabalharíamos da mesma forma. Porém, não em prol do dinheiro, mas para a glória de Deus. Né? Inventaríamos coisas, criaríamos coisas, desenvolveríamos coisas, mas tudo para a glória e honra de Deus. Né? Como foi dito, se o homem não tivesse pecado, Jesus teria vindo do mesmo jeito. Porém, resplandecente de luz, e não com a sua luz oculta sobre oculta em sua humanidade. Mas não, ele viria já glorioso, né? Como sendo aquele que é. Mas até como disse, né? Deus se tornou homem para fazer do homem Deus. Ou seja, o seu amor, a sua misericórdia não nos faltou. Né? Falhamos com ele e ele veio em nosso auxílio. Desde então, deixamos a divina vontade suspensa sem poder descer no homem. Agora, com os conhecimentos da divina vontade, ela encontra, né, esse apoio na criatura. Ele pode agora confiar os seus segredos mais íntimos às suas criaturas, uma vez que elas, né, têm o conhecimento da sua vontade humana e deixam-na de lado para viver a vontade de Deus. Então agora ele pode trazer tudo o que sempre quis. Por que Jesus não fez isso, né? Enquanto na Terra já foi dito sobre isso, né? Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender. Enviarei o Espírito Santo para que vos ensinará e vos recordará todas as coisas. 2000 anos foi preciso, né, a igreja caminhar para nos tornar aptos a aceitar essas verdades. E, no entanto, faz 100 anos já, ou mais, que Luísa, né, já cumpriu a sua missão, concluiu a sua missão, né, e nos deixou os 36 volumes, né, os conhecimentos da divina vontade, do divino querer, os segredos mais íntimos de Deus. Bem como os outros escritos que, né, de uma maneira superficial abordam o tema da divina vontade, traz um maior e melhor entendimento. E, no entanto, quem está ocupando-se dessas verdades na igreja, né? Se não é os leigos que estão agora fazendo esse trabalho, né, de divulgação desses escritos.
porque as cabeças mesmo estão, né, voltadas para outra direção. Não criticamos, mas rezemos, né, para que venha a nós o reino de Deus. Rezamos por eles, uma vez que também tem lá as muitas ocupações dele, né? Aceitando também que, né, o leigo precisa fazer e fazer muito pela igreja, né? De modo a não ficar tudo, né, nas costas deles, nas cabeças, mas que também nós, na nossa pequenez, possamos, né, ser grandes, não nós mesmos, mas Deus ser grande em nós. Que triste se a gente chega diante de Deus depois, né, e dizer, eu não fiz porque o outro lá não fez, né? Era dever do outro lá cuidar disso e não de mim. Eu fiquei esperando ele fazer. Como muitos dizem por aí, né? Quando o Papa, os padres estiver falando do livro do céu, aí sim eu vou estudar. Quando eu tiver ele impresso na minha mão, né? Aí sim. Fica inventando coisa, inventando desculpa. É o que vai dizer, tudo se tornou mutável para o pobre homem. E se tinha alguma coisa fugaz, era em virtude dos méritos previstos deste menino celestial. Né? Tudo foi feito e dado ao homem, à criatura de Deus. Né? E se ele ainda recebia, era pelos méritos de Cristo, de Jesus. Né? Porque, né, não mereceu mais nada. Isso porque toda a magnificência da criação foi destinada por Deus para dar a quem teria feito a divina vontade vivida em seu reino. Tornamo-nos ladrões de Deus. Eu recebo o hálito de vida, eu recebo tantas coisas, o alimento, comer, beber e dormir, recebo tudo de Deus, a saúde, mas e eu o que dou para Ele? Sou aquele filho ingrato que requer a sua herança. Me dá aí o que é meu por direito e venha a nós o vosso reino. Nada, né? É só venha a nós. E muitas das vezes ainda reclamo com Deus ainda. Recorre a Ele, nas suas necessidades egoístas. E se Deus não atende, reclama ainda com Ele, briga com Ele. Onde estava Deus? Onde estava Deus quando me aconteceu isso e aquilo? Onde estava Deus? Deus não existe. Se Ele existisse, Ele teria me socorrido nessa situação. Seu pérfido. É você que o deixou, é você que tem a sua mente deturpada, contrária, e não entende, não quer saber da vontade de Deus, dos desígnios de Deus. De Deus já recebemos muito, como foi dito, tudo foi feito. Era para dar àqueles que vivem a divina vontade. No entanto, eu vivo a minha vontade e eu recebo muitas coisas, muitas bênçãos e graças. Ele me mantém. Apesar da minha ingratidão, Ele nos mantém. E nos chama a Ele, a viver a vontade dEle, a fim de que Ele possa dar muito mais, infinitamente mais, a fim de que Ele possa dar a si mesmo, a fim de que Ele possa dar-se a si mesmo, e com Ele todos os seus tesouros, a chave do cofre divino, em que eu, tendo em posse essa chave,
esse dom, eu posso, como disse Nossa Senhora, o céu nunca esteve fechado para mim, eu ia e voltava quando queria. Ele quer nos dar também essa chave, a fim de irmos e virmos quando assim o quisermos. E esse quisermos será a todo momento, a cada instante, a cada respiro, a vivermos com Ele, a viver a vontade querida dEle, a estar continuamente aqui, consolando, apaziguando o choro do menino Jesus. Que Ele encontre em nós o que Ele encontrou, que Ele encontre o colo em nós, assim como Ele encontrou em Nossa Senhora. Assim Ele há de confiar em nós e a nós os seus segredos, os seus tesouros, a sua vida, como se deu com Nossa Senhora. Como diz no trecho, seremos mães de Jesus. A cuidarmos dele. Que mãe deixa o filho largado, abandonado? Não, ela se dedica a ele, aos cuidados que ele necessita. Pequeno, frágil, indefeso, precisa de cuidados contínuos. Portanto, vida contínua na divina vontade. A constância nos estudos, a constância nos atos, a consciência das verdades. O absorver o máximo possível de conhecimento do que temos estudado e o pôr em prática. Sobretudo, pôr em prática. Não reter, não querer reter para si os conhecimentos, mas levar ao conhecimento das outras pessoas. A partilha dessa vida divina. Dos atos, dos acontecimentos, que se dão em nosso dia a dia. O trazer para a nossa reflexão, trazer para o entendimento das coisas divinas. Não é, eu estou falando aqui da minha vida. A pessoa fica o tempo todo falando da vida dela. Não, é buscar entender e reconhecer a divina vontade nos acontecimentos da nossa vida. O que a divina vontade nos proporcionou e como se deu a nossa correspondência a ela. É bem como o que eu dizia ainda há pouco. Jesus teria vindo do mesmo jeito se o homem não tivesse pecado e nós haveríamos de trabalhar da mesma forma. A criar coisas, a inventar coisas, a cuidar das coisas, mas com o foco voltado para a glória de Deus e não para ganhar dinheiro. Não fazer pelo dinheiro, mas fazer pela glória de Deus, por amor a Deus. É o que Jesus fez na sua vida oculta. A divinização dos atos humanos. Trabalhou pela glória de Deus e a salvação das almas, a edificação do reino. Assim são os nossos atos agora. Fazemos as mesmas coisas, mas com o entendimento, com o conhecimento verdadeiro de todas as coisas, com a intenção verdadeira de glorificar a Deus e trabalhar na salvação das almas. Então ofertamos a nossa vida a Ele, pela conversão, pela salvação, para a glória de Deus, em reparação do outro que não quer nem saber. O Filho da Divina Vontade é para Deus e pelos irmãos. Assim como Jesus é para a glória de Deus e pela salvação das almas. E quando a isso correspondermos e vivermos,
daremos fim ao choro do menino Jesus. Ao menos da minha parte, Deus está a receber, né, a glória, o amor, a correspondência. Né, e na divina vontade eu posso, né, selar os atos de cada criatura, né, que seja para a glória de Deus. É aceito por Deus? Sim, é aceito porque está na divina vontade e está no ato único de Deus. Mas Ele quer que a própria pessoa, reconhecendo como Senhor, Mestre e Pai, corresponda a ela, a esse Pai. Né? É como o irmão tendo um filho rebelde, vê o pai triste com a condição do filho, ele vai lá e consola. Ô pai, não fica assim não, né? Nós estamos aqui com o Senhor, né? Nós estamos aqui, né? Para lhe dar força, vamos ajudar lá nosso irmão, que ele volte, tudo. Né? O pai fica consolado, mas ele quer, né, a presença daquele outro filho. Né? Então, assim somos nós. Eu estou fazendo, estou dando a Deus o contentamento, então meu irmão pode ficar lá naquela condição que ele está. Né? Eu já estou aqui fazendo por ele. É o que eu vivia no meu casamento. Né? Eu me submetia àquela situação terrível, né, de inferno, na intenção de que Deus, né, não olhasse os pecados dela e a salvasse, né, a libertasse. Cada um precisa tomar a sua cruz e o seguir. O que é de cada um, né? Eu não posso viver a vida de outra pessoa. Eu não posso passar por tudo aquilo que a outra pessoa vai passar. Eu não posso morrer pela outra pessoa. Ou seja, cada um em particular terá de fazer, que carregar, que morrer, né, por si mesmo, né, com Deus. Assim como a vida que Deus me deu, não deu ao outro, deu a mim. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que zelar de devolver essa vida a Ele. Ninguém pode fazer isso por mim. Só um pode fazer. Só Jesus pôde fazer. E foi feito. Agora me cabe a correspondência. Então, me cabe a correspondência desse amor, assim como cabe a você corresponder esse amor, ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos, aos seus netos. Cada um em particular deve corresponder, assim como Jesus morreu por cada um em particular. Devemos a Ele. Temos de fazer por Ele. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Para Cristo. No último dia haveremos de ser apresentados diante dele e prestar conta da nossa vida, do que fizemos. O outro terá de prestar conta da vida dele, do que ele fez ou deixou de fazer. Então, é estarmos sozinhos, como no primeiro volume já disse, só tem eu e Jesus no mundo. A minha vida tem que ser voltada a Ele, a corresponder a Ele. Então, Nossa Senhora continua e aqui ela explica, né? Todos os outros que não vivem, que não viveram a divina vontade, todos os outros, se com dificuldade tomam algo, são verdadeiros ladrõezinhos de seu Criador. E com razão, não querem fazer a divina vontade e querem os bens que pertencem a essa. Né? A divina vontade não querem, mas os bens, né, anseiam, reclamam. Mas os bens pertencem à divina vontade, então pertencentes aos filhos da divina vontade. Do contrário, são ladrõezinhos, né? Ladrões de Deus. Agora, meu filho,
Saiba quanto eu e este querido menino amamos você. No primeiro alvorecer de sua vida, já foi para o exílio, numa terra estrangeira, para libertar você do exílio em que a vontade humana a colocou. Aqui, repetimos a vida de Jesus. Foi por conta de nós, Jesus teve e foi para o exílio. Para ele, triunfando lá no exílio, pudesse também obter de Deus para nós a força de morrermos para a nossa vontade, para nos libertar da nossa vontade humana. Tudo ele fez por nós, o que éramos incapazes de fazer, ele assim fez. Portanto, está tudo pronto, é só tomarmos mão, é só unirmos a ele. Os acontecimentos da nossa vida de hoje, unir a vida dele, a vida humana de Jesus, que era a vida divina. No primeiro alvorecer de sua vida, já foi para o exílio numa terra estrangeira, para libertar você do exílio em que a vontade humana o colocou, para levá-lo, para lembrá-lo de viver não em uma terra estranha, mas em sua pátria, que Deus lhe deu quando foi criado, que é o reino do Fiat Supremo, não o reino da vontade humana. Filho do meu coração, tenha piedade das lágrimas de sua mãe e das lágrimas do doce querido menino, porque chorando pedimos-lhe que nunca mais faça a sua vontade. Nós lhe imploramos, pedimos-lhe, volte para o seio do querer divino, que anseia tanto por você, que rezamos, na oração inicial. Que este reino não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. O que é um rei e uma rainha sem os seus súditos, sem os seus filhos? Imagina a tristeza, o choro de fato do rei e dessa rainha, em que estão lá com o seu reino portentoso, banquetes inesgotáveis, e cadê os seus? É como lá no Evangelho do Casamento, foi preparado o banquete, está tudo pronto, chamou os convidados e ninguém apareceu. Um foi cuidar da sua vinha, o outro foi tirar o bezerro que caiu lá no buraco, o outro foi tratar de suas finanças e cada um foi ocupar-se de si. Não tem tempo para esse casamento, para essa festa, não quero essas coisas não, eu vou fazer aqui, vou buscar as minhas coisas. Ninguém apareceu, isso sobretudo, o rei pediu para chamar os pobres e aleijados. É até o que está se dando agora, com a divina vontade. Olha que bênção, que graça. A divina vontade foi nos dada, a serva de Deus, Luísa Picarreta, a igreja viu, reconheceu, deu, todo o reconhecimento, está aí. E cadê? Ninguém quis. Poucos despertaram para estudar isso. No entanto, o que Deus está fazendo? Chama lá os pobres, os aleijados sem estudo. Chama lá os ignorantes, os pequenos, os leigos. Um bando de donos de casa. Aqui na nossa condição, um bando de donos de casa. Temos aqui no grupo 2 homens, 2, 3. Ontem tivemos a live, quantas pessoas estão assistindo? 8 pessoas até a hora que eu vi.
Ninguém quer saber, né? O rei está lá, sentado no trono, esperando, né, pelo seu povo, e ninguém quer saber. Quinta-feira à noite, né, viu um monte de dono de casa falando de uma coisa que eu não entendo nada. Não, eu vou lá levantar às 4 horas da manhã e acompanhar o rosário e tudo mais. Enfim, estou dizendo que criticando, mas o que se trata nesses rosários? Não estou criticando, mas vamos falar aqui a real, a verdade. O que se dá é uma coisa, missa de cura e libertação, chove de gente. Formação não dá ninguém quer saber. Estudar não quer saber disso não. Eu quero as bênçãos de Deus, né? Que Deus cura o meu marido, que Deus me dê o emprego, que Deus me dê isso, me dá aquilo, isso e aquilo, e eu quero, faz para mim, me dá. É só pedir. Eu tô rezando, tô levantando 4 horas da manhã, então Deus tem que fazer um milagre na minha vida. Deus vai fazer um milagre na minha vida. Ladrões das bênçãos de Deus, quer as bênçãos de Deus, mas não se une a Ele, não se posiciona da forma que Ele quer. Quer a sua satisfação, o seu contentamento, né? O seu conforto material, né? Nas coisas materiais. A vontade de Deus não quer nem saber. Agora, querido filho, entre a dor da ingratidão humana e entre as imensas alegrias e felicidades que o Filho Divino nos dava, e a festa que toda a criação fazia ao doce menino, a terra tornou-se verde novamente e floresceu sob nossos passos, para dar glórias ao seu Criador. Então, Jesus e Maria, vivendo na divina vontade, dava a glória ao Pai. Como diz, a festa. A terra tornou-se verde novamente e floresceu sob nossos passos, para dar glória a seu Criador. Então, por onde eles passavam, a criação fazia festa. E junto, unidos a eles, davam eles também a glória a Deus. O brilho divino sobre a terra. Portanto, uma tonalidade diferente. A criação correspondendo a Deus. Como eu vou dizer, né? Consigo visualizar, mas não consigo trazer em palavras. Ou seja, o mundo estava ressequido, sem brilho, sem vida, né? Numas trevas só. E ao passo que pisou nesta terra, a filha da divina vontade, Maria, trazendo em seus braços o divino Salvador, vida nova, brilho novo, luz divina. O mundo teve a cor novamente, o brilho novamente. Até vai dizer, né, que tudo, as plantas, as verduras, as frutas, era para ser muito mais abundantes, maiores e de melhor qualidade, mas são minguadas, muitas vezes doentes, devido ao pecado de Adão. Era para se dar em uma proporção absurda, mas são tudo minguados por conta, né, do pecado, a desobediência de Adão.
tudo que se dá, tudo que se tem é em prol dos méritos da vida de Jesus, como acabamos de ler. Então o que me vem é como aquela imagem, né, daquele desenho, né, que tá seco, tá morto, aquela situação, e quando passa, vai fornecendo vida de novo. Então a vegetação que estava seca retorna, né, ao seu pleno vigor. Assim se deu quando Jesus e Maria passou, né, e continua a passar. E a criatura humana continua e insiste em fazer morrer, né, essa vegetação, essas flores, essa felicidade, essa paz, essa serenidade que Deus quer colocar, né, que Deus plantou em nosso coração. Mas não, eu tenho que arrumar confusão, eu tenho que me transtornar, eu tenho que me perturbar, né, eu tenho que me preocupar com as coisas que hão de vir o ano que vem e talvez nem venha. E eu tô aqui me descabelando, tô guardando, né? Tô guardando alimento porque, né, estão dizendo aí que o mundo vai acabar, então eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que guardar aqui, arrumar um refúgio, um lugar para me esconder, um buraco na terra para quando, né, vier eu não... Cadê a nossa fé em Deus, o nosso abandono em Deus? Jesus veio no instante mais complicado da história, né? E a divina vontade também igualmente está vindo, né, no momento mais complicado, né, de toda a existência humana, né? Para que está vindo agora? Para que pouco a pouco está tornando-se evidente? Né? Contrapartida, muitos estão se enveredando, como diz, os jovens estão tão transtornados, perdidos, já não se reconhecem mais, o homem como homem, a menina como menina. Tá uma desordem geral, né? Em contrapartida, a divina vontade está aí, as verdades, os conhecimentos de Deus está aí, né? À disposição de todos na internet, tá aí os PDF, tá? Né? Se não quer ouvir as nossas partilhas, pegue o livro e vai ler por si mesmo, né? Vai aprender com Jesus, né? Seja dócil, seja humilde a Ele e os conhecimentos virão sobre você, só não vem com interesse, porque com interesse não vai rolar, né? E assim vamos, construindo o reino que também é nosso, construindo um reino que os nossos filhos, nossos netos haverão de viver, não esse caos que estamos vendo. Portanto, a terra tornou-se verde novamente e floresceu sob nossos passos para dar glória ao seu Criador. O sol o fixou e cantou-lhe hinos de louvor e sentiu-se honrado em dar-lhe a luz e o calor, porque agora estava dando luz e calor às criaturas que estavam vivendo a ordem, o propósito divino, o para que Deus os criou, o para que Deus se fez homem. O vento o acariciava, os pássaros, quase como nuvens, se abaixavam em torno de nós e com seus gorjeios e cantos faziam as mais lindas canções de ninar para o querido menino, para aquietar-lhe o choro e reconciliar-lhe o sono. A criação fez, a criatura fez o homem e o homem. Os pássaros, o sol, o vento, as plantas, tudo para a glória de Deus, tudo correspondendo a Deus, e o homem onde está? Está a persegui-lo, está lá, a perseguir, a matar os nasciturnos, para que dessa forma matasse entre eles o suposto rei que ficaram sabendo,
Para quê? Para a vontade humana não perder o seu trono, né? Para a vontade humana não ser destronada, né? Lá na pessoa de Herodes. Então, Jesus foi preciso refugiar-se no país estrangeiro para assim também libertar-nos da nossa vontade humana, do nosso querer. Meu filho, estando em nós o querer divino, tínhamos o poder sobre tudo. Em seguida chegamos ao Egito e depois de um longo período de tempo, o anjo do Senhor notificou São José que deveríamos voltar para a casa de Nazaré, porque o cruel tirano estava morto. Se apega às coisas terrenas. No entanto, é correr atrás da fumaça. Não vivamos em prol desta vida, mas vivamos em prol de construir já a nossa vida com Deus, a nossa vida eterna, unida a Deus. E mais na divina vontade, fundidos a Ele, a sermos uma só vida com Ele, a entrarmos e tornarmos partícipes da sua vida divina, contudo aceitando o que nos acontece, buscando esses conhecimentos de suas verdades. Portanto, já não importa onde estamos, ou com quem estamos, ou como estamos. Importa que estejamos na divina vontade, cumprindo o propósito e a ordem para o qual fomos criados, a viver a vontade de Deus, o para que fomos criados. E aí o resto já não importa. Se temos, se não temos, não importa. Importa que seja cumprida a vontade de Deus. Morreu o tirano, e assim repatriamos para a nossa terra natal. Ora, o Egito simbolizava a vontade humana, terra cheia de ídolos, e em todo lugar que o menino Jesus passava, derrubava seus ídolos e os escondia no inferno. Quantos ídolos o humano querer possui? Ídolos de vaidade, de autoestima e de paixões que tiranizam a pobre criatura, a condição que aquela coitada, aquela jovem criança de 17 anos está passando com esse terrível tirano da vontade humana dela que está lá no trono, e a está oprimindo a sua alma. Se Deus não tiver dela misericórdia de tantos outros e ela também, não se abrir a esse amor, o que vemos por aí, é o que se tem dado por aí, é o que acaba por acontecer. A pessoa se desespera e dá cabo à própria vida, porque já não suporta mais a sua vontade humana. Desconhece tudo isso, mas na ignorância de querer ficar livre disso, procura dar cabo à própria vida. E como isso tem acontecido hoje? Como isso tem acontecido? O rapaz, o farmacêutico que trabalhava com a minha ex-esposa, ele tornou-se perito criminalístico. E ele fala como é grande o índice de pessoas que têm dado cabo à própria vida. E em sua maioria jovens. Não se divulga porque não pode, para não incentivar os outros. Mas que Deus, em sua misericórdia e sua sabedoria, que possa alcançar os corações de muitos que estão com esses pensamentos,
né? E que esse orvalho benéfico caia em seus corações e esses conhecimentos, né, do quão tirano, quão terrível é a nossa vontade humana e aonde ela pode nos levar se dermos ouvidos a ela. Ela é a chave do inferno. E como diz Nossa Senhora, quantos ídolos o humano querer possui, ídolos de vaidade, de autoestima, de paixões, de vícios, que nos tiraniza a pobre criatura, que quer lançá-la, que acaba por consequência a lançando no inferno. Porque o que é o inferno? É a ausência de Deus, é o querer estar, o querer permanecer ausente de Deus. Não quer, não aceita. Então Deus assim não se faz mais presente na vida deles, que eles não querem. Não é Deus que não os quer, são eles que não querem Deus. Deixamos-nos nos conduzir por Ele, pela vontade dEle. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Viva com a minha vontade, deixa a sua vontade de lado, veja os frutos que tem colhido disso aí. Basta olhar para a nossa vida, quanta cabeçada a gente deu ao ouvir a nossa vontade. Deus ensina assim, Deus me mostra assim, mas eu quero tanto tal coisa. Até ouvi já, eu sei que eu estou errado, Deus há de me perdoar, mas eu preciso fazer. Tenha consciência, mas a vontade humana ela é sutil, ela nos engana, e nos move, ali nos leva no banho-maria, quando pensa que não, você já está lá no fogo e abandonado, sozinho, e ali oprimido, triste, com vontade de morrer. Que Deus venha em nosso auxílio, em auxílio desses irmãos, que possam ver uma luz no fim do túnel e saiam desse buraco. Que a força, o poder do Espírito Santo venha sobre eles, a fim de que tenham força para se levantar, coragem para enfrentar. E que o que Deus assim nos permitir passar, que possa servir de reparação, e expiação, e dar força a esses irmãos que estão nessa triste condição, se sentindo abandonados por todos, mas que possam sentir a companhia de Deus, o chamado dele, e de uma vez por todas romper com tudo isso, romper com as suas vontades, com os seus vícios desordenados. Que caia por terra todos os ídolos da nossa vontade humana, bem como também a nossa própria vontade humana, nosso ídolo maior, a fim de que a divina vontade reine nos corações. Nossa Senhora continua, portanto, esteja atento, ouça a sua mãe, para nunca deixá-la fazer a sua vontade. Eu faria qualquer sacrifício e até mesmo lhe oferecia a minha vida para lhe dar o grande bem de viver sempre no seio da divina vontade. Nossa Senhora diz e digamos, que não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para a divina vontade, para a glória de Deus e para a salvação das almas. Aceitemos o que nos vier para a glória de Deus e pela salvação das almas.
Tá difícil, tá assim, tá assado. Mas quantos estão sofrendo, padecendo terrivelmente, colhendo as consequências de seus erros, de suas escolhas erradas. Mas temos a grande felicidade de, na divina vontade, nos unirmos a Deus, pela salvação desses tantos, como diz Nossa Senhora, muitos têm ido ao inferno porque não tem quem reze ou faça sacrifício por eles. Não cabe a nós ficar criticando, julgando, tal, não. Que nos voltemos a Deus. Não é a criatura em si, as escolhas erradas dela. É aqui, como Nossa Senhora nos ensina, é a gente promover o contentamento a Deus. Calar o choro do menino Deus. Nos ocuparmos das dores, dos sofrimentos de Deus. Como no primeiro volume vai dizer, só está você e Jesus na terra. Que fulano tem que passar por isso mesmo, porque ele merece, ele plantou, ele tem que colher. Não cabe a nós. É fazer parar o choro de Deus. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não olhou se merecia, se não merecia, se era isso ou aquilo. É amor. É amor que a divina vontade, que esses 31 dias que Maria faz, brotar essa fonte de amor em nós. Essa vida divina. A ponto de nos unirmos a Nossa Senhora, a Jesus, e também professarmos, o que Nossa Senhora nos diz hoje, Portanto, esteja atento, ouça sua mãe, para nunca deixá-lo fazer a sua vontade. Eu faria qualquer sacrifício e até mesmo lhe ofereceria a minha vida. Nossa Senhora dizendo, para nunca deixar fazer a sua vontade, eu faria qualquer sacrifício e até mesmo lhe ofereceria a minha vida, para lhe dar o grande bem de viver sempre no seio da divina vontade. Que essas palavras possam cair hoje nesses corações que estão oprimidos e atormentados pelos seus humanos quereres. E a alma, querida mãe, quanto lhe agradeço por me fazer entender o grande mal do querer humano. Portanto, peço-lhe pela dor que sofreu no exílio do Egito, que minha alma saia do exílio da minha vontade e me faça repatriar para a querida pátria da divina vontade. E que esta graça se estenda sobre a vida de meus irmãos, que ainda hoje não conhecendo essas verdades, mas podendo conhecer a qualquer momento, já de antemão peço-lhe essa graça sobre a vida deles, mãe. Que saiam desse cativeiro a qual as suas vontades humanas colocou, desse buraco, dessa podridão, dessa fossa. E que o sol da vida divina possa os iluminar e os conduzir à querida pátria da divina vontade. Então a pequena flor hoje, para me honrar, oferecerá suas ações unidas às minhas, em ato de gratidão ao sagrado menino, pedindo-lhe que entre no Egito do seu coração para transformá-lo todo em vontade de Deus.
Entre no Egito do seu coração para transformá-lo todo em vontade de Deus e ouso em dizer que se estenda, Mãe, essa graça nas vidas de meus irmãos. A condição em que os jovens estão, que mesmo sem entender, hoje eles possam ter, esse refrigério em suas almas, que compreendam, que venham o entendimento divino em suas mentes, que façam reconhecer que Deus os chama, que Deus os ama e os quer com Ele, vivendo a vontade dEle. Então, a jaculatória, minha mãe, coloque o pequeno Jesus em meu coração, para que o reordene todo na divina vontade. Minha mamãe, coloque o pequeno Jesus em meu coração, para que o reordene todo na divina vontade. Derrube os ídolos, quebre os ídolos, sobretudo o ídolo maior, a minha vontade humana, esteja por escabelo de seus pés, a fim de que a divina vontade possa reinar. Minha mãe, coloque o pequeno Jesus em meu coração, para que o reordene todo na vontade divina. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Jesus, eu confio em vós.